Sejam bem-vindos aí a mais uma videoaula aí da Data Insights, né? Me chamo Ezequiel. Nós estamos aí na terceira parte aí da guia de preparação do Alteryx, né? E aí a gente vai estar falando hoje sobre a fórmula, né? A fórmula ela é uma ferramenta que tem muitas possibilidades, né? Então, eu separei aqui quatro possibilidades dela com as principais fórmulas que a gente pode estar utilizando aí no dia a dia, né? O foco sempre vai ser aí o introduzir e iniciar, né? Então, isso daqui que eu vou estar apresentando são as coisas, normalmente as opções mais usadas, mas também temos algumas, muito mais possibilidades fora essas que eu estou apresentando para vocês, né? Então, eu vou iniciar aqui com os operadores matemáticos. Como você pode ver aqui nos operadores matemáticos, eu trouxe aí três colunas, né? Uma chamada number 1 com números, number 2 com números, e a number erros aqui com números com duas casas decimais, porém algumas com letras também aqui, porque eu quero simular um erro aqui para apresentar para vocês, tá? Então vamos lá, né? Como vocês podem ver, essa é a carinha da fórmula, né? Ela tem essa parte aqui que é tipo uma caixa de texto para poder estar escrevendo. Tem essa opção que eu posso deixar ativa ou desativa ali, essa minha fórmula, né? Eu posso nomear aqui um nome criando uma nova coluna ou substituindo uma coluna já existente. Se eu selecionar aqui, ele vai substituir a informação da number 1 pelo resultado dessa fórmula, né? Nesse caso, eu quero apenas criar mesmo a listeirinha caso eu queira apagar essa fórmula que eu criei. Aqui eu já tenho algumas opções de fórmulas, né? Como vocês podem ver, eu tenho muitas possibilidades aqui, por isso que o foco foi trazer as principais, né? Aqui eu posso chamar minhas constantes, como a NB1, NB2, NB, as constantes já salva dentro do Alteryx também. Consigo pegar alguma fórmula que eu tenha salvo dentro do meu Alteryx e até salvar essa expressão aí que vocês estão visualizando agora, caso eu tenha interesse, né? Aqui eu consigo definir qual é a tipagem de dados, por exemplo, como aqui é uma soma e isso é um número inteiro, eu posso mudar aqui para inteiro para aí o Alteryx já entender que isso aqui é um número, né? Ou por padrão ele fica como VW string, né? Mas eu posso estar fazendo essa alteração por aqui. Eu só não consigo alterar caso eu já esteja alterando apenas uma coluna já criada e ela fica padronizada na informação dela, né? Inclusive, se eu quiser tentar botar uma string dentro do número, opa, dentro de uma coisa inteira, ela vai apresentar um erro, né? Porque a informação é uma informação do tipo inteiro, não vai aceitar string. Da mesma forma, ao contrário, se eu tentasse colocar um número em uma string, ela também não aceitaria, e aí vai. Bom, então basicamente é isso, né? Então, a primeira fórmula que quis trazer para vocês é a adição, né? Apenas com o número mais. Eu consigo estar fazendo a adição aqui, né? Então, aqui ele literalmente está somando o número 73 com o número 10. E aí, deixa eu executar aqui, né? Com o resultado final desse meu cálculo. É justamente o número 83, né? Como vocês podem estarem vendo aí o resultado, e aí a gente tem aí a subtração também é da mesma forma, tá? Number menos number 2. Eu quero trazer só um adendo aqui, né? Sobre a adição, eles terem que ter cuidado, né? Não tinha pensado nessa possibilidade, mas pode acontecer, tá? Quando a gente tem esse tipo de texto e a gente faz a adição, na verdade a gente está fazendo aí uma concatenação, tá? Então tem que ter cuidado da minha variável, da minha coluna, de fato, ser uma variável do tipo número, né? Porque se não for, ela vai simplesmente concatenar a informação, ó. Como vocês podem ver aqui, ela vai pegar o ABC e o ABC e vai juntar os dois, né? Então, vou dar um exemplo aqui mais concreto, né? Número, texto 1, número, texto 2. Então, se eu tiver o número 73 e 10 aqui, e esses números tiverem no formato, né? No formato de texto,
né? Aí por padrão fica como inteiro, eu vou forçar aqui a transformação dele para string, tá? Então, se eles tiverem em formato de texto, ao invés de eles somarem, eles vão fazer uma concatenação, né? Ó, por exemplo, 73 e o 10 vai virar 7.310, como vocês podem estar vendo, como vocês estão vendo, né? Aqui um pouco acima aqui na parte de resultados, tá bom? Então, basicamente, é só ter esse cuidado em ter a minha informação que eu estiver fazendo tipos de cálculos estarem realmente, de fato, formatado a tipagem para uma tipagem de números, né? Ou inteiro, ou ponto flutuante, né? O float, ou double, né? Alguma, alguma dessa forma, tá? Então, por exemplo, aqui basicamente a gente acrescenta mais para soma, né? A gente acrescenta o menos para subtração. E aí, como a gente pode ver, de vez somar, ele está diminuindo lá os 10. A multiplicação, a gente acrescenta a estrelinha, né, entre os números que deseja multiplicar. Então, aí ele multiplicou 73 vezes 10, dá 730. E a divisão, a gente acrescenta a barra aí para poder dividir um número pelo outro, né? Então, dividiu 73 por 10, ficou aí 7,3, né? É, A gente pode estar fazendo uma conversão de números, né? E essa conversão, ela é interessante porque ela existe alguns parâmetros que a gente pode passar aqui para ela, né? Como vocês podem ver. O number erros, né? Ele, por padrão, vai estar como string. Por quê? Porque eu coloquei letras. Eu coloquei de propósito mesmo para poder simular aí um erro, né? E aí, como é que a gente poderia realizar esse tipo de tratamento, né? O toNumber, ele literalmente converte um string em números, né? E aí ele tem duas condicionais, né? Se eu apagar aqui, o próprio Alteryx, né? Deixa eu escrever de novo. O Alteryx vai me dar aí como é que ele funciona. Ele vai me pedir a variável x, que é justamente a minha coluna. Vai perguntar se você quer que eu ignore erros e que ignore nulos. E qual é o separador decimal. Então a gente vai lá, né? A gente vai colocar que a minha informação que ele deve usar é o number erros. Eu quero que ele ignore erros e quero que ele ignore nulos. E o separador decimal é vírgula, né? Tem que botar entre aspas para ele poder entender, né? Aspas simples. E aí, automaticamente, quando eu estou executando esse fluxo, como vocês podem ver aqui, ó, 28,17A vai passar a ser 28, né? É, Então ele fez essa conversão, tá? Dependendo aí do cenário, de fato, perde-se a casa decimal, né? De fato, pode haver essa perca, né? Aqui, porque eu transformei em inteiro, eu vou transformar em flutuante. Algumas casas decimais não são perdidas, dependendo aí do tratamento, né? 28,17 ele entendeu, né? Mas, por exemplo, deixa eu dar uma esticada aqui, né? Para ver se vocês conseguem visualizar todas as informações. Deixa eu apagar esses números texto aqui para diminuir a quantidade de registros também. Pronto. Apagar a variável teste para não dar erro. Pronto. Então, basicamente, eu estou saindo aí do number erro 2817A para 2817. Aqui ele já não conseguiu entender, porque logo após a vírgula tem um O, né? Então ele não conseguiu entender, então ele me retornou 6. Então, assim, dependendo do cenário, ele consegue estar fazendo assim, ignorar erros e trazer o número mais próximo possível, né? Então, dependendo do cenário, é, é interessante a gente estar utilizando esse tipo de tratamento aí nos nossos dados, né? Então, era isso que eu queria trazer para a parte de operadores matemáticos. E aí a gente vai para a parte de funções de texto, né? As funções de texto, a gente consegue fazer a concatenação, como eu tinha apresentado para vocês, né? Por exemplo, aqui eu estou pegando o nome, acrescentando aí um espaço entre o nome e o sobrenome, e depois acrescentando o sobrenome. Então, passou a ser Maria e Souza, duas colunas, em uma única coluna, minha base de texto. Né? Tem os nomes, tem os sobrenomes, tem um texto para corrigir que eu trouxe para apresentar algo para vocês, e também tem números que eu trouxe para poder apresentar algo para vocês, tá bom? Então, basicamente, aqui a gente tem a opção de converter em texto, né? Ali meio que ao contrário do toNumber, é o toString. Ele
pega um número e converte em texto. E aí eu botei o número e defini as casas decimais. Eu consigo fazer essa definição aqui, né? E ela vai diminuir de acordo com o que eu colocar aqui. Se eu colocar que eu não quero nenhuma casa decimal, eu não vou ter casa decimal nessa conversão, né? Consequentemente, eu também não vou ter vírgula, né? Não vou ter o separador, né? E aí eu concatenei com percentual, né? Aqui como exemplo para poder apresentar aí para vocês. Conversão de data time, né? Então ele pega um texto, né, e consegue fazer a conversão, contanto que ele esteja no formato aí americano, né? Ele consegue entender e fazer essa conversão. Caso ele não esteja em formato americano, provavelmente ele vai apresentar aí o dado nulo, né? Que ele não vai conseguir entender que aquilo ali é uma data, tá? O contains, né? O contains é uma possibilidade que a gente pode estar fazendo para ele identificar e o resultado, ele retorna o resultado um ou zero, né? Então, basicamente, eu estou lhe perguntando, né? Dentro do sobrenome, eu quero que você procure Silva, né? E aí, quando eu executar, ele vai me retornar verdadeiro ou falso, né? Ó, então, aqui, basicamente, o menos um é o verdadeiro, ó. Ele encontrou Miguel Silva. E aí, ele informou aqui que o Miguel é verdadeiro, os demais são falsos. Aqui também a Alice Silva é verdadeiro, por exemplo, né? Então, a gente tem a ferramenta começa com, né? Que é o start with, né? Start with, basicamente, eu estou também chamando o sobrenome, procurando o sobrenome que começa com sou. E aí, da mesma forma, é um resultado booleano, né? De verdadeiro ou falso, onde o menos um representa o verdadeiro e o zero representa aí o falso, né? Então, como a gente pode ver, ó, Maria Souza, né? Como o sobrenome começa com sou, ele deu como verdadeiro aí nessas duas condições, né? O termina com, né, que é o end with, é da mesma forma, né? Ele basicamente aqui pegou o nome nascimento, né, que termina com ento aqui, e deu aí como verdadeiro, como vocês podem ver, os demais deu como falso, né? A gente também tem a opção de puxar à esquerda, né, a quantidade de registro que eu desejar. Nesse caso, eu defini 5. Então, ele puxou Maria perfeitamente, mas quando chegou aqui no Miguel, ele cortou o L, né? Porque o Miguel são 6 caracteres, são 5. Então, tem esse detalhe aí, né? Mas literalmente eu consigo definir quantos caracteres eu quero extrair da minha esquerda, né? Para a direita, né? Então ele vai começar aí do início até o fim. E aí a gente tem a direita que é o inverso, né? Ele começa do final e vai até a esquerda, né? Então, o que eu também disse que queria pegar aí da direita a informação do meu nome do A até o quinto registro que acabou dando aí na Souza. No caso aqui, o Santos já não deu muito certo, né? Ficou Antos, porque ficou faltando aí o S, porque o S Santos teriam 6 caracteres, né? O texto para corrigir, eu trouxe para vocês a opção trim, né? A opção trim, ela literalmente faz uma correção aí no meu texto, né? Como a gente pode ver aqui, eu tenho um trim left, literalmente o trim left ele é responsável por fazer a limpeza do que tiver à minha esquerda, consequentemente, né, pelo que vocês viram lá em cima, se você chamar o trim right, ele vai corrigir o da direita, né, que nesse caso aqui ele está sinalizando aqui em vermelho, por exemplo, quando eu executar, o esquerda vai passar a sinalizar e o direita vai ficar sem nenhuma sinalização, né? E existe o trim, né? Literalmente só o trim, que aí ele faz a correção de ambos os lados, né? E, ó, como vocês podem ver, ele fez a correção de todos os lados. Então era isso que eu queria passar da parte de funções de texto. Eu vou para funções condicionais, né? Como tem aí no Excel o se, a gente tem aqui na fórmula o if, né? E aí ele está repartido basicamente em algumas partes, né? O if, que é o se, né? Onde entra a minha condição. Nesse caso aqui eu coloquei o contains, porque facilita, porque ele me retorna verdadeiro ou falso. E o if, ele é justamente para isso. Se a condição for verdadeira, ele faz uma ação. Se ela for falsa, ele faz a outra condição que eu defini, né? Se não. Nesse caso é assim, ó. Se isso for verdadeiro, então ele vai aplicar isso. Se não, ele vai aplicar isso, finalizando o se. Enfim, em resumo é isso, tá? Então, se
contém dentro de nome o nome Alica, né? Que a gente pode estar olhando aqui, Alica, né, por exemplo, ele vai converter para Alice. Caso não tenha nada encontrado como Alice, ele simplesmente vai definir a minha tabela nome como padrão, ou seja, ele vai devolver o mesmo nome que ele encontrou inicialmente, que não seja Alica. Então, o Miguel volta a ser Miguel, Maria e tal, todo mundo, mas quando ele achou, chegou em Alice e Alica, né? Ele saiu de Alica e converteu aí para Alice, que foi o parâmetro que eu defini aqui. Dentro do if, a gente também tem o else if, né? Então, basicamente, a gente tem a condicional inicial e uma segunda condicional aí, caso eu tenha mais do que um parâmetro para corrigir. Nesse caso aqui, eu tenho o Josó aqui, né, que eu quero converter para José, ó, Josó para José. E a Alice ao mesmo tempo. Então, ele faz a conversão para mim aí dos dois parâmetros, tanto da Alica como do Josó, para Alice e para José, né? E aí, caso não, ele devolve os nomes. Então, basicamente é isso, né? Então, a gente consegue fazer diversos parâmetros aqui com o else if, né? E aí é basicamente limitado, né? A gente pode definir diversas condicionais aqui. Ele permite, né? Quantas condicionais eu desejar, né? Então, caso tenha algo específico para realizar algum tipo de tratamento, uma possibilidade é essa, né? E aí, para finalizar, a gente tem as opções as fórmulas de data, né? Data e hora, né? Eu trouxe aqui uma tabelinha de datas, né, com horas, e aí eu vou trazer as principais para vocês, né? A primeira e a mais comum de ser usada é a date time now, né, que é para poder literalmente retornar a data e hora atual, né, do tempo atual. Se eu apertar espaço aqui, ele vai estar atualizando aqui os segundos, por exemplo, né, como vocês podem ver. É, a data amanhã, basicamente, ele vai adicionar essa aqui, Date Time ADD, né, na verdade, a Date Time ADD, ela recebe uma data, nesse caso eu estou colocando a data atual, que é o Date Time Now, e acrescentando um mais um, né, esse mais um pode ser dia, pode ser segundos, inclusive, se eu quiser adicionar um segundo, ó, como vocês podem ver, ó, de 15 para 16. Pode ser minutos também. Então ele acrescenta um minuto aqui, ó, por exemplo. Pode ser horas, né? Ele acrescenta horas também. Como vocês já viram, pode ser dias, pode ser mês. Então, literalmente é só fazer a acrescentação, né? Ó, que ele mudou para o mês 7 e também pode ser ano, né? Como vocês podem ver, mudou aqui para 2026. Então, eu consigo acrescentar o parâmetro que eu quiser e quantos parâmetros eu quiser. Se eu quiser adicionar um dia, eu adiciono. Se eu quiser adicionar logo 6, também consigo adicionar logo 6 dias aí de uma vez, né? Como vocês podem ver, mudou aqui para o dia 29 aí, porque são daqui 6 dias, né? A data diferença, ou a data time diff, né, que é o que a gente vai ver agora, ela literalmente vai comparar uma data com a outra e vai me retornar quanto tempo falta aí de uma para outra, né? Então, estou botando aqui a data amanhã, que foi a que eu criei aqui em cima, e a data atual para ele poder me dar a diferença em dias. E ele está me dizendo que a diferença é de um dia. Se eu colocar aqui, por exemplo, 77, né? Ele vai me dizer que é 7 dias, e de fato é 7 dias, né? Como vocês podem ver. Se eu mudar isso aqui para sec, ele vai me retornar a diferença em segundos. Se eu mudar isso aqui para mim, ele vai retornar a diferença em minutos. E aí, da mesma forma, no de cima, ele também vai fazer se comportar aqui, né? Se eu colocar mês, ele também vai me retornar mês. Como aqui ele só tem um dia de diferença, ele me retornou zero, né? Então, funciona da seguinte forma: quem tiver interesse em entender melhor, pode ver na documentação quais são as possibilidades que a gente pode conseguir incluir aqui. É, aí a gente entra no PES, né? Date Time PES. O PES ele é responsável por estar fazendo a formatação. Eu trouxe uma coluna de datas no formato brasileiro, né? E como a gente viu aí nas aulas passadas, a gente tem uma ferramenta chamada Data e Hora que a gente consegue converter isso para formato americano e ser uma formatação que o meu Alteryx entenda. É, aqui eu consigo fazer dentro da fórmula, né?
E aí eu consigo passar um parâmetro para ele que a gente pode ver na documentação de como é que funciona, né? Por exemplo, percentual D representa o dia, o percentual M minúsculo representa o mês e o percentual Y maiúsculo representa o ano. Então, com essa formatação, ele conseguiu entender que essa data é a mesma equivalente à data americana a essa, né? 2026 do 6 do 24. Então, ele faz esse tratamento para mim. Com essa data, eu consigo desformatar ela e voltar ela para o formato brasileiro ou até outras condicionais com o Data Time Format. Como é que funciona? Eu coloco a data que eu quero fazer a formatação e eu defino como é que eu quero formatar. E aí, aqui é interessante sempre ser em string, porque eu consigo fazer o que eu bem entender. Por exemplo, se eu quiser somente o dia, eu posso deixar. Se eu quiser somente o mês, né, ou mês e ano, eu consigo deixar. E aí que existe vários parâmetros que é válido você pesquisar aí na documentação, como o dia da semana, né? O dia da semana abreviado, o mês por extenso. E aí tem várias outras condicionais aqui que eu consigo estar trazendo, né? O ano, né? É, também, se você dá uma pesquisada lá, você vai ver que tem várias possibilidades para eu trazer aqui, né? Com a formatação. Então, basicamente, gente, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha dado para entender aí o conceito da fórmula e as suas principais condições. Agradeço aí a atenção de todos e desejo aí um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite, tá? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.